Eu sou Juliana, eu trabalho, sou orientadora educacional em Santa Catarina, em Florianópolis. A minha escola fica num bairro chamado Rio Vermelho. E, além disso, eu sou representante do sindicato na minha escola, né? E também conselheira do Sint. Eu tenho cabelo comprido, né? Estou vestindo uma camiseta branca chamada Prof. Tem Valor, né? As pessoas me chamam de sorriso largo, né? As pessoas cegas. Começaram a me perseguir diariamente. Indo na escola, falando que ia me expulsar do bairro, ia me pegar na rua, né? E, a partir de então, eu vivo, né, em delegacia, abrindo boletim de ocorrência, pedindo ajuda, denunciando, né, para que eu tenha paz para trabalhar. Na minha escola, eu sou a única orientadora educacional. Nós temos em torno de 1.500 alunos. Então, assim, atender 1.500 alunos diariamente e também as famílias não é fácil, ainda mais nesse clima de tensão, tirando a nossa liberdade de cátedra. Isso já é um grande problema, né? E aí, eu fui resistindo, iniciou o ano de 2023, fevereiro. Na primeira semana que eu comecei a trabalhar com os alunos, todo começo de aula eu faço a campanha do Disque 100, eu entro em sala de aula, me apresento, né, e falo, olha, coloco um papel na parede com os corações, falando, ó, amor, respeito, justiça, equidade, né, outras palavras, e falo, olha, se estiver faltando isso na vida de vocês, vocês têm que fazer o Disque 100. Né? É uma campanha, sempre fizemos. Né? E uma mãe foi na escola e falou, olha, esse negócio de Disque 100, de falar que não pode bater em criança, não vai falar mais, porque senão você vai sair daqui. Bom, eu falei, olha, esse é meu trabalho, eu vou continuar fazendo, né? Eu defendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu preciso cumprir, porque eu fiz um juramento quando eu me formei em pedagogia, eu fiz um juramento que eu ia defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, ia defender os direitos humanos. Então, eu vou continuar trabalhando com essa temática. Então, no dia 15 de fevereiro, eu recebi uma ligação no meu celular, falando que não era mais para eu ir trabalhar, que eu estaria afastada e que meu ponto seria abonado. No dia 17, porque era para minha segurança, que os pais estavam me ameaçando. No dia 17, saiu no Diário Oficial, que eu fazia doutrinação ideológica na escola, tá? E também chamava os alunos de homofóbico, machista e mentiroso. A partir desse dia, eu não tive mais paz. Tá? Eu fiquei 7 meses afastada. Primeiro, eles me afastaram 60 dias. Depois de eu passar por um processo administrativo, que nada foi comprovado, eles me puniram com 15 dias sem salário. Né? E eu tive que fazer uma campanha financeira, porque senão eu ia perder a minha casa, porque eu moro de aluguel. Né? E outros professores estão passando a mesma situação. Tá? Só que eu não me calei. Eu fui atrás a gente montou um comitê com todos os sindicatos de Santa Catarina. Fizemos uma moção de repúdio à perseguição aos professores. Fizemos uma moção também de apoio para eu voltar para a escola, porque a gente tinha certeza que eu ia ser exonerada. E alguns jornais publicaram, inclusive o jornal O Trabalho, né, publicou. Foram 200 moções que chegaram, que anexamos no processo administrativo. Fizemos um abaixo-assinado, panfletagem, e o deputado Sargento Lima, do PL, dizendo aqui, gente, o PL é o partido que persegue professores. Eles odeiam professores. Todas as pessoas do partido, do PL, da minha cidade e do Estado perseguem professores. Tá? Esse Sargento Lima, ele foi na tribuna e falou assim, que eu fazia sexualização de crianças de 7 anos, que eu fazia banheiro unissex. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Ele falou que foi procurado por algumas famílias e foi ele que foi falar com o secretário de Educação, tá? E abrir o processo administrativo que aconteceu. Então, agora, depois desses 10 meses, né, de sofrimento, a Justiça, né, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, condenou o Estado de Santa Catarina. Eles vão devolver os meus 15 dias. Eles vão tirar da minha ficha funcional esses dias que estão lá, porque não teve nenhuma comprovação que eu doutrinei ninguém, que eu fiz ideologia de gênero, porque ideologia de gênero não existe, tá? Que eu fiz doutrinação partidária, que eu xinguei aluno. Então, assim, não tem prova nenhuma. Inclusive, eles colocaram no meu processo que eu falo melancia e banana, me referindo ao Disque 100, tirando o contexto, porque eles têm problema com essa parte sexual, né? Vocês já perceberam, né? Então, tudo para eles tem conotação sexual. E ele, aliado com um vereador e uma vereadora lá da minha cidade, falando que eu não voltaria para a minha escola, porque ele ia perder o mandato, mas eu não voltaria. Ameaças constantes dentro da tribuna. Ele falou que se ele tivesse um filho matriculado na minha escola,
um suplente estaria ocupando a vaga dele porque ele estaria na cadeia. Uma ameaça velada na frente de todo mundo, sabe? E o governador não faz nada. O outro deputado, essa semana, ainda na minha escola, uma professora de português, de língua portuguesa e literatura, deu uma leitura de um livro chamado da Anne Frank, e agora eles vão recolher os livros no estado de Santa Catarina. Eles vão recolher, porque eles falaram que não pode, que o livro tem conotação sexual. Então, o livro foi permitido pelo MEC, foi distribuído nas escolas, e o governador e o secretário de Educação querem retirar o livro das escolas por causa da denúncia desse deputado. Então, eles mandam e desmandam lá em Santa Catarina. É bem difícil estar falando, porque às vezes eu me emociono aqui, tá? Mas eu vou tentar colocar tudo que os professores pediram para eu colocar. Então, assim, aí, depois, o que também a Luciane falou, né, a deputada Luciane falou sobre políticas públicas, eles vão nas redes sociais, publicam vídeos de discurso de ódio, mandando filmar os professores em sala de aula, falando que a gente faz ideologia de gênero. E no dia 28 de abril, quando eu tive permissão para voltar para a escola, eles jogaram fogos de artifício no meu carro. Eu pensei que eu ia morrer. Daí eu fiz uma denúncia para a Secretaria de Educação pedindo proteção, porque eu queria voltar a trabalhar, que eu já tinha cumprido a minha punição. E aí, no dia 2, eles atacaram ovos, pedras, gritaram palavrões, tinha criança junto, sabe? Tudo impulsionado pelo discurso de ódio das redes sociais. Não é, por acaso, que lá em Santa Catarina, onde acontecem as maiores violências nas escolas, onde as crianças não têm mais limite, fazem o que querem, batem em professor, empurra professor, filma professor. Então, isso tem que ser tomado uma providência. Isso tem que ser investigado. Essas pessoas têm que ser colocadas no lugar dela. Não tem imunidade parlamentar para ameaça velada em tribuna. Eu acho isso um absurdo, principalmente para a gente que é professor. Olha, mal remunerado, tá? A gente dá vida pela escola, a gente preenche todas essas planilhas que a Luciane falou e ainda sofre essa tortura, esse medo dentro da sala de aula. Então, não dá mais para continuar assim.